para outro momento, tá? Ó, meu povo, embora a maioria das doenças auditivas ocorra no verão por causa do excesso da umidade em banhos de piscina, o inverno também oferece muitos riscos. E nós vamos entender quais são eles agora com o cirurgião otorrinolaringologista, o doutor Alexandre Guimarães. Boa tarde, doutor Alexandre, bem-vindo de volta. Boa tarde. Ó, eu sei que no seu consultório devem chegar queixas do tipo: doutor, tô com uma dor fina no ouvido. Doutor, tá tipo chiando. Ai, doutor, tá tipo ouvido tapado. Tudo isso significa a mesma coisa ou não? Não. Realmente você está certa. Tem chegado no consultório, inclusive hoje pela manhã já chegou vários pacientes, né? Porque a gente tem ocorrido um aumento no caso de infecções virais, Sim. Principalmente virais. E com essas infecções, muitas queixas de ouvido dolorido, ouvido tapado. Nós temos as otalgias, né, que é o que a gente chama de dor no ouvido, otalgia primárias, que são por infecções ou por causas no ouvido, e otalgias secundárias, que são relacionadas na região do ouvido, mas não necessariamente no ouvido. Tá, a gente tem uma imagem que eu tô achando que o culpado disso tudinho é a tuba auditiva. Por que ela faz uma ligação entre o nosso nariz e o ouvido? É isso mesmo ou eu entendi errado, doutor? Essa é uma das principais causas nessa época do ano, exatamente porque as pessoas elas vão ter uma rinite, que é a inflamação no nariz, nesse caso infecciosa, né? Por uma infecção viral. E aí essa rinite, essa inflamação na região posterior do nariz, que é a rinofaringe, ela vai causar uma inflamação na tuba auditiva, que é onde liga o ouvido para o nariz. Essa tuba auditiva, quando ela está inflamada, ela vai dificultar a dispersorização do ar que tem no ouvido, que é o que causa muita dor de ouvido em crianças ou pessoas que estão gripadas e vão viajar de avião. Verdade, a gente quando sente, né, aí é aquela sensação, como eu falei, o ouvido como se estivesse tampado mesmo, né? Exato, exato. O ouvido pode ficar tampado tanto pela tuba auditiva não abrir, né, que isso ocorre quando a gente mastiga, né, o chiclete, come alguma coisa no avião. Em criancinhas, quando o avião vai decolar, há essa pressão muito forte e aí é interessante, então, dar o peito para recém-nascidos, né? Ou algum alimento para essas crianças, para ver se abre essa tuba auditiva. E é realmente por conta dessa tuba inflamada que dá uma pressão no ouvido e o ouvido fica tapado. Quando ela está muito inflamada e tem essa pressão externa, né, no caso do avião, da altitude, e não há essa despressurização porque a tuba está inflamada, pode inclusive ocorrer até um pequeno sangramento dentro nos microvasos da membrana timpânica, dentro do ouvido, que pode gerar esse ouvido tampado e persistir por alguns dias. E pessoas relatam isso: doutor, eu estava gripado, voltei de viagem de avião, faz uma semana que meu ouvido está tampado. Passou a dor, mas o ouvido ficou tampado. E eu acho que às vezes acontece muito, né, em períodos como esses de viroses, a gente tenta evitar ir ao máximo ao médico. E muitas vezes pode recorrer a cuidados caseiros que podem prejudicar ao invés de ajudar a resolver o problema. Nesse período, doutor, o que é que a gente tem que fazer, hein? Nesse período, principalmente aquelas pessoas que já sabem que tem uma rinite alérgica, que com alteração climática, de frio, calor, que agora você percebeu que esse ano está chovendo muito, está muito frio. Então, elas devem lavar o nariz com cuidado, sem muita pressão, porque se tiver com secreção e botar muita pressão com a seringa, que algumas fazem com seringa, né, pode entrar no ouvido, principalmente de crianças, porque a tuba auditiva é mais curta e mais horizontalizada, então facilita. Então, deve lavar, usar aqueles corticoides nasais que os médicos, quem tem rinite já sabe, já usa e só deixa para usar quando está doente. Isso. É uma forma preventiva e não curativa, de tratamento, né? Exato. E algumas outras medicações. Então, se tiver também dúvida, passa no pediatra, quando é criança, alergologista e no otorrino, para tirar essa dúvida, porque é interessante ir nesses médicos não só para tratar, mas para prevenir, principalmente nessa época do ano. Isso. Vamos falar sobre as otites, né, que são as inflamações. Eu sei que tem alguns estágios. A gente tem uma imagem aí da otite média. Explica pra gente, doutor, como é que ela funciona. Essa imagem aí está mostrando exatamente uma orelha normal, né? E a outra otite média, que é exatamente, a gente tem a orelha externa, que vem do pavilhão auricular até a membrana timpânica, e nessa onde tem a otite média dá para ver que ela está vermelhinha, a imagem, porque a membrana timpânica ela está vermelha, secreção amarelada dentro da cavidade. Isso ocorre muito em crianças. Hoje mesmo atendi umas 2 crianças com dores de ouvido após uma semana. É característico uma criança, depois de uma semana,
quando dói o ouvido, após uma semana, à noite, de madrugada, que vai nos procurar na nossa clínica, a gente já pensar em otite média. E quando a gente verifica, está a membrana hiperemiada, vermelha, opaca, porque a gente não está vendo, ela é translúcida, a gente vê um pouquinho a cavidade tympânica, e abaulada. Isso quer dizer que ela tem secreção ali dentro. Na maioria das vezes, não em todas, é necessário o uso de antibióticos. Vamos para as dúvidas. Já chegaram algumas perguntas dos nossos telespectadores. Obrigada você que está interagindo com a gente. A Nilda Almeida. Oi, boa tarde. Sempre que tenho crises de sinusite, estou gripada, sinto uma dor no ouvido, também sinto como se tivesse catarro no ouvido. Isso é comum, doutor? Sim, isso é bem comum. Pelo que eu disse anteriormente, por conta da tuba auditiva, mas também porque quando a gente está gripado, o nosso nariz ele está obstruído. Então certo. A gente faz um esforço para assoar o nariz. Isso. E o esforço que vem do pulmão para sair o ar, como não sai pelo nariz facilmente, então ele vai para as tubas auditivas, elas se abrem e entra tanto a pressão do ar, como também pode entrar a secreção, porque quando a gente está gripado, essa secreção que fica atrás do nosso nariz, lá próximo da tuba auditiva, ela pode entrar dentro do ouvido e causar uma otite. E a gente fica com a sensação como se fosse explodir, né? Que tem tipo assim, escuta aquele barulho, faz a força e parece que vai explodir, né? Dá aquela sensação. É exatamente porque você abriu a tuba auditiva e jogou o ar para... Tem gente que faz isso quando está gripado. Não é interessante, entendeu? Porque você está botando uma pressão... Mas, doutor, me ajude. Como é que a gente está cheia de catarro, cheia de negócio, a gente quer expulsar o catarro? Quando você faz isso, que você faz essa força, né? Que é uma manobra valsável, é uma manobra forte para abrir as tubas auditivas, para tirar um pouco o incômodo do ouvido. Isso acontece muito com mergulhadores. Sim. Que eles fazem isso, né? Mas quando você está gripado, não é interessante você fazer isso aí, porque você vai fazer muita força e aí pode entrar também secreção. Tem que recorrer à lavagem nasal mesmo, é o jeito? A lavagem nasal e possivelmente algum corticoide nasal que vai desinflamar a tuba auditiva. Olha, minha gente, anotem essa dica para não prejudicar, né? Vamos para a próxima dúvida. Não se identificou, mas mandou aqui também para o nosso WhatsApp. Estou com um zumbido no ouvido há quase um ano. Já estou perdendo a paciência. Fui ao otorrino e nada. Essa questão do zumbido é mais um trabalho conjunto de profissionais também, não é não, doutor? Essa pergunta é difícil de responder porque a gente tem que tentar descobrir a causa desse zumbido. Certo. Um ouvido tapado, quando está gripado, quando está com sinusite, pode dar um zumbido exatamente pela secreção. Mas esse zumbido ele pode ter outras alterações, disfunção temporomandibular, né, que é dessa articulação aqui próxima ao... A gente tem até uma imagem aí que mostra, né, que é exatamente... tanto pode dar dor... Quando a gente abre aqui, né, doutor, e sente estralando, é isso? Isso, que chama. Mas tem esse que a gente percebe, mas tem alguns zumbidos que é como se fosse das musculaturas dessa região, que a gente talvez não perceba estralando, mas consegue ouvir alguns barulhos. Então, o bucomaxilo, né, que é um dentista nessa área, ele pode tratar isso melhor. E aí esse zumbido tem que também ver se não tem perda auditiva. Porque se existe uma perda auditiva, que é a causa mais comum de zumbido, aí a gente tem que reavaliar, ver, porque muitas vezes são neurônios ou a parte sensitiva que foi destruída com o passar do tempo ou com algum trabalho em muito barulho. E aí a gente tem que avaliar qual é a causa desse zumbido. E como a telespectadora ou o telespectador aí falou que não se identificou, há um ano, né? Perdeu a paciência, que realmente é algo a longo prazo que tira completamente a qualidade de vida, né? Quanto mais estressada a pessoa fica, pior fica o zumbido. Ai, minha gente, pois lascou, viu? É o zumbido no juízo, viu? Vamos lutar. Verônica mandou mensagem pra gente também. Boa tarde, doutor. Minha neta está tendo febre todo dia e está com muita secreção no ouvido. Acho que é uma criança, né? Se for comprovado que tem secreção dentro do ouvido com febre, e aí a gente vai entrar naquele caso de otite média aguda, é importante passar pelo médico, porque possivelmente vai precisar de antibiótico, nesse caso. Não ficar em casa e não também se medicar por conta própria, né, doutor? É porque o antibiótico, ele vai matar, tem que entender também que o antibiótico ele vai matar a bactéria. Mas não necessariamente ele vai drenar a secreção. Certo. Então, ele mata a bactéria, tira ele desse quadro agudo, mas a secreção ela pode ir sendo drenada durante o tempo. Normalmente, 7 a 15 dias sai. Mas tem crianças que ficam até 3 meses com secreção dentro do ouvido. Judiação. E é como se elas estivessem ouvindo com a mão no ouvido, com o ouvido tapado. Então, para crianças pequenininhas, atrapalha até a fala. Entendi. E aí, em alguns casos, a gente pode até botar o tubinho de ventilação, que é uma cirurgia, se persistir por mais de 3 meses. Mas não é
menos de 10% dos casos de otite que isso ocorre. Por falar em criança, essa telespectadora disse o seguinte, ó, estou com um bebê recém-nascido e ele está sofrendo com dores no ouvido, o que fazer? Eu acho que é o mais difícil de administrar, porque é um bebezinho que não sabe se comunicar, né, e os pais ficam muito aflitos também. Se ela está dizendo isso, possivelmente a criança deve estar colocando a mão na orelha. Já é uma indicação. Constantemente. Mas também tem que lembrar que às vezes tem gente que ainda usa o cotonete, né? Então ele coloca a cera para dentro, essa cera, se ela estiver muito dura, ela pode inflamar o conduto externo do ouvido, mas também pode ser empurrada para próximo da membrana timpânica, que é muito sensível. Se não fosse sensível, as pessoas iam colocar o cotonete. Sim. E é por conta dessa sensibilidade que as pessoas ainda têm um pouco de cuidado. Então, teria que fazer uma avaliação para ver se é cera, remover. E se for otite média aguda, fazer esses tratamentos. Falando aí em remoção de cera, a Elizabeth França mandou aqui uma dúvida bem legal. Faz mal fazer lavagem no ouvido? Eu já fiz 3 vezes e vou precisar fazer outra. Em que casos é indicado? Faz mal? Então, depende de quem vai fazer essa lavagem. Normalmente tem que ser com um médico otorrino. Ou até pediatra, ou alguém que já tenha experiência nessa área. Porque a lavagem, se for feita de forma errada, ela pode inclusive causar uma perfuração timpânica. Porque tem uma pressão a ser colocada, tem uma seringa específica e tem que verificar, porque se tiver inflamação, não pode colocar água dentro do ouvido. Tem que ser uma água morna, porque senão pode causar tontura, ou soro fisiológico. Normalmente depois a gente aspira essa água, esse líquido que ficou da lavagem, então tem que ter cuidado. Ó, tem mais uma dúvida aqui, agora é a Priscila que está conversando com a gente pelo nosso WhatsApp. Um cheiro, viu, Priscila? Ela disse o seguinte: doutor, minha filha tem dor de ouvido e eu vejo uma cera seca no ouvido dela. Ela disse que já usou sérum e não serviu. Não sei mais o que fazer. Acho que é sérum, né? Sérumin. Pronto, Priscila, ela quer saber. Sérumin é o quê? Explica aí que eu não sei. É uma das medicações mais utilizadas para dissolver essa cera. Certo. Muitas vezes a cera está muito espessa, seca. O que é que deixa, assim, por que a Por muito tempo dentro do ouvido. Entendi. Ela fica ressecada, né? Então, o próprio ouvido, ele tira a cera de dentro do ouvido, naturalmente. Algumas pessoas têm mais dificuldade. Então, às vezes o ouvido é mais estreito, o conduto. E aí tem que colocar o cerumin para ela derreter essa cera, né? Como a gente diz. Só que não vai derreter e sair. Aí então tem que ir no otorrino ou alguém que possa lavar o ouvido. Não adianta o cerumin sozinho, isolado. Pelo contrário, ele às vezes até tapa, porque o que era duro pode derreter e preencher todo o ouvido e aí fica às vezes pior, o ouvido mais tapado. Então é para se usar quando logo depois vai fazer a lavagem. Então tem que procurar um profissional, viu, Priscila? Não tem jeito. Boa sorte aí para você. Thaís França também está participando com a gente, mandou mensagem. Ela disse o seguinte: minha filha de apenas 4 anos está com as adenoides inchadas. O que posso fazer para aliviar? Essa é uma pergunta importante que a Thaís trouxe para a gente também, porque muitas crianças de 2 a 6 anos de idade têm essa adenoide inchada, como ela diz, crescida. E a adenoide fica exatamente entre as 2 tubas auditivas e ela, quando está crescida, ela dificulta a abertura da tuba auditiva. Então, a criança pode ter, por conta de uma adenoide crescida, aquela secreção dentro do ouvido que eu disse que fica até 3 meses, precisando de cirurgia, tanto de adenoide como de tubinho de ventilação, quanto dores na região do ouvido e essas otites também que eu falei de repetição, porque a própria adenoide dificulta a secreção, a drenagem de secreção do nariz, né, da criança, e ela fica com a secreção presa ali próximo da adenoide, e aí essas secreções presas podem entrar com bactérias dentro do ouvido. Então causa mais otites de repetição. E aí o tratamento vai ser parecido, mas tem que ver com cada caso, né? Em alguns casos, quando ela está muito crescida e não melhora com o tratamento clínico que a gente faz por 3 meses a 6 meses, aí muitas vezes é realizada a cirurgia. Muito comum, né? As mães sofrem um bocado com as crianças em casa, né? Para encerrar, a Fê também mandou mensagem pra gente, um cheiro para você. Boa tarde, qual é a causa do mau cheiro no ouvido? Já levei meu filho para o médico, ele olhou, mas ele não viu nada, mas ainda continuou com mau cheiro. Que mau cheiro é esse, hein, doutor? Quando tem realmente um mau cheiro, tem um cheiro da cera, que não é um cheiro também tão agradável, mas tem um mau cheiro também de infecções de repetição. Às vezes tem ouvidos, muitas pessoas fazem o quê? Limpam o ouvido com cotonete. Aí esse cotonete vai destruir um pouquinho essas células que produzem a cera. Ela acaba com os anos usando mais cotonete, o ouvido coçando, tendo secreções, tendo infecções de repetição. Então elas têm uma otite externa crônica, né? E é sempre normalmente o mesmo ouvido. Às vezes foi porque começou exatamente porque limpou muito, destruiu essas células.
e aí fica despelando, descamando a parte interna do ouvido e tendo infecções de repetição. E isso pode causar mau cheiro, tanto por infecções bacterianas quanto fúngica. Que essas peles que se soltam do ouvido dá facilidade para que o fungo se aloje ou fique ali dentro e pode também dar mau cheiro. Ó, se você quiser saber mais sobre esse universo, né? Siga aí o doutor no Instagram, tá aparecendo na tela. Também a Auditom, tem sempre conteúdos bem importantes. E muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, tirando tanta dúvida, porque eu sei que os nossos telespectadores adoram, né? E é muito importante a gente ajudar quem está em casa também. Obrigada, viu, doutor? Obrigado também, boa quinta-feira. Ó, minha gente,